Bom dia, boa tarde, boa noite, gente linda! Quem tá falando aqui é o tio Pedro, professor de História do INEB, professor de História também do CEPROM. Galerinha, vocês já sabem que esse aqui é o canal do tio Pedro, mas só sai vídeo a cada 2 anos, né? Cada 2 anos o tio Pedro manda um vídeo, mas eu quero mudar essa história, eu quero fazer pelo menos um vídeo por semana. Então, se você é aluno do tio Pedro, se você acompanha o trabalho do tio Pedro, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com geral, que é isso aí, tá bom? O tio Pedro já tá pegando o espírito do YouTube aqui. Mas ó, hoje o que o tio Pedro tem para falar pra gente é de um assunto muito legal que desperta muita curiosidade de vocês, principalmente na minha galerinha do 6º ano a Clarinha, a Gabi, né, todo mundo ali. Tio Pedro, o Egito, né, que é repleto de curiosidades. Tem gente que diz até mesmo que já teve alienígenas do passado no Egito. Olha essa imagem aqui, que é de um documentário do History, que falava dessas coisas. O tio Pedro não sabe se é verdade, mas também não vou duvidar. O que acontece, tio Pedro, nessa história do Egito, né, galera? Quando a gente fala do Egito, a gente sempre tem que ter em mente esse rio maravilhoso que a gente está vendo aí agora na nossa tela, que é o rio Nilo. Galera, o rio Nilo tem uma extensão de cerca de 7.000 quilômetros, né? Um rio gigantesco. E os povos egípcios, eles vão surgir na margem desse rio. Lembra que uma vez o tio Pedro já chegou a falar nas aulas que as primeiras civilizações, elas surgem perto do rio justamente por quê, tio Pedro? Porque onde tem rio, galera, tem vida. Onde tem rio tem alimentação, tem maneiras para transporte, tem a questão da água, né, que a gente precisa muito de água, né, tio Pedro? Embora eu sei que vocês não tomam aí o quê? 2 litros, que é o necessário por dia, mas a gente precisa muito de água. Não fique sem tomar água, hein? Então, mas enfim, essa questão do rio Nilo, pessoal, é muito importante para o surgimento dessa civilização. E a gente fala assim, tá bom, tio Pedro, eu já entendi que o Nilo foi muito importante. Mas o começo das histórias do Egito, como é que se deu? Galera, era o seguinte, o Egito era dividido, como a gente vê aqui nesse mapa, em Alto e Baixo Egito, né? Eram cerca de nomos, que a gente chama. Eles eram separados e tudo mais, descentralizado, não tinha um rei, alguém que mandava nos dois, né? Eles se organizavam como queriam e tudo mais. Só que lá para o ano 3200, um rapaz de nome Narme, que vai fazer o que? A união do Alto e do Baixo Egito, e quando ele une esses dois reinos, pessoal, ele vai usar uma única coroa que vai simbolizar essa união, como a gente vê na imagem aqui, né? Então ele usa essa coroa dessa unificação do Egito, que foi lá em 3200 a.C., e ele vai se tornar o primeiro faraó. Qual é o nome dele, tio Pedro? O nome dele é Narme, né? Que vai ser o primeiro faraó do Egito, que vai aí começar toda aquela história que a gente conhece do Egito, de pirâmides, de livro dos mortos que eles tinham também, e de várias histórias aí, algumas até assustadoras. Mas o que acontece? Tio Pedro, agora que ele uniu o Alto e o Baixo Egito, né? O Narme lá em 3200 a.C., e ele vai usar uma única coroa. Qual é a função do faraó? Galera, o faraó, ele é um líder jurídico, ele é um líder militar e ele é um líder religioso. Galera, ele comanda tudo nessa sociedade. Aí você me pergunta, mas tio Pedro, como assim? Simplesmente porque ele uniu, agora ele vai ter todo esse poder? Sim, galera, porque tem uma questão ideológica, uma questão de ideias muito forte. Tio Pedro, que ideia é essa para esse cara ter tanto poder? Essa ideia, galera, é justamente no sentido do quê? Que o faraó, ele é um descendente direto de Horus, que era filho de Osíris, que era o rei, o deus mais poderoso lá, né, do panteão de divindades dos egípcios. Então, o Horus era o quê? Ele era filho de Osíris, logo que todos os faraós eram descendentes de Horus. Então, para os egípcios, o faraó era como um deus. E percebe aqui comigo, se você acredita muito numa coisa, que aquele cara que tá ali, que tá com aquela roupa, né, tudo mais, olha só como eles se vestiam. Se você acredita que ele é um deus, cara, você vai obedecer, você vai dar sua terra, você vai dar sua propriedade, ele que vai mandar em tudo e você só obedece. Mas o que o tio Pedro tem para trazer, já que a gente conheceu esse círculo aí, essa natureza do faraó, o que acontece, tio Pedro? O faraó, ele tinha todo esse poder porque ele era considerado uma divindade, né? Alguém muito poderoso. Mas tem uma lenda, pessoal, uma história muito boa, né? Que era do Tutancâmon. Eu não sei se vocês já escutaram falar dele, mas eu tenho certeza que vocês já podem ter visto essa imagem. Olha essa imagem aí. O Tutancâmon foi um faraó muito importante na história do Egito, que ele começou seu reinado quando ele era uma criancinha.
né? Ele começou seu reinado, ele tinha apenas 9 anos de idade. Velho, pensa comigo aí, o que você tava fazendo quando você tinha 9 anos de idade? Tava brincando de Free Fire, ou sei lá, eu acho que com 9 anos aí já não tinha Free Fire, né? Free Fire é novo. Mas enfim, com 9 anos de idade, ele já vai comandar o Egito, vai mandar em toda essa sociedade, né? Com apenas 9 anos de idade. E aí, pessoal, ele restaura o politeísmo no Egito, né? Porque o Egito adorava vários deuses e ele traz essa crença de volta para o Egito, afirmando que nós temos vários deuses, o deus Sol, o deus do chinelo, o deus da raposa, não sei, é um monte de deus que eles tinham, cerca de 2.000 deuses, é muito deuses, né? Então ele restaura todo esse culto aí. E o que vai acontecer? Galera, de maneira misteriosa, ele vai morrer lá por os 18 anos dele. A gente não sabe o que levou à morte do faraó Tutankhamon. E ele foi colocado numa tumba, gente, colossal, gigantesca, cheio de ouro, cheio de inscrições, cheio de joias e tudo mais. E foi enterrado, né? Foi colocado numa pirâmide ou num Vale dos Reis, que era um lugar onde eles colocavam os faraós. E o que vai acontecer, gente? Essa pirâmide vai ser descoberta por um pesquisador, por um arqueólogo chamado Carter, né? Só que o Carter tem uma questão muito interessante. O Carter, que era um inglês que vai para o Egito buscar essa pirâmide, né? Ou buscar esse achado, ele vai ser financiado por um inglês, né? Que vai falar o seguinte: olha, eu vou te dar tanto de dinheiro, eu vou manter sua estadia no Egito, mas você tem que achar, né? Esse artefato, esse sítio arqueológico que é muito importante para mim, eu quero muito isso. Então ele financia e o Carter tem que ir atrás. Só que, galera, o Carter estava indo atrás, tentando, escavando, lutando, e era um momento muito difícil, porque é lá em 1923. E tio Pedro, o que está acontecendo em 1923? Em 1923, galera, está acontecendo a Primeira Guerra Mundial. O mundo tá de cabeça para baixo, o mundo tá uma bagunça, tá uma maluquice, tá muito doideira, tá parecendo o nosso quarto, uma bagunça. O mundo tava desse jeito, né? Mas enfim, ele pesquisando e não encontrava, lutando. E até que o inglês falou assim para ele, o Lorde, olha, desculpa, não vai dar mais para financiar a sua empreitada aí. Mas, galera, um dia, num golpe de sorte, o menininho que levava água pro Carter todo dia tropeçou, né, numa escadinha, numa coisinha lá, e ele ficou pensando naquilo. Aí o Carter, né, vamos tentar. E escavou. Galera, achou a tumba do Tutankhamon, que era o rei Tut de 9 anos. E galera, isso foi um achado incrível no ano de 1923, né? Um achado que parou o mundo, porque era um baita de um tesouro pra gente conhecer mais dessa história. Então acharam a máscara mortuária, né? Olha ela aqui pra gente ver. E a gente vai vendo assim como isso mudou o mundo no sentido de conhecer mais as histórias dos egípcios. Então, quando o Carter acha essa tumba, ele abre ela, ele entra dentro dela, ele mexe na múmia e tudo mais, ele tem o maior contato possível que ele poderia ter, né? Como a gente está vendo nessas imagens aqui, que é o Carter. Galera, mas o que acontece? Tinha uma lenda no Egito que falava: não perturbe o sono do faraó. E galera, e o que vai acontecer logo depois disso? Várias pessoas próximas a essa descoberta dessa tumba vão morrer de uma maneira misteriosa. Por exemplo, o cara que financia o Carter, que era o Lorde inglês, ele morre cerca de 20 dias depois desse achado, de uma maneira muito misteriosa. Ele estava lá fazendo a barba dele, e aí ele teve um pequeno corte, e logo em seguida, nos dias seguintes, ele foi picado por um mosquito e sofre o quê? Uma infecção generalizada lá no corpo dele e ele acaba morrendo. No mesmo dia morre o cachorro do Lorde e no mesmo dia também morre o radiologista. Foi tudo nesse espaço de tempo, né? O radiologista que achou a tumba também. E aí criou esse mito que já era muito forte, olha, não atrapalhe o sono de um faraó. Mas galera, essa galera atrapalhou o sono do faraó e aconteceu essas mortes no espaço de um mês. E isso chocou muitas pessoas, então favoreceu a lenda de que, olha, não mexe com o sono do faraó, deixa eles lá quietinho, vai cuidar da sua vida. Mas, galera, a gente foi estudando, o tempo foi passando e o número que a gente tem é o seguinte, que não tem nada a ver essa lenda, sabe? Não é uma verdade. Por quê? Fizeram-se estudos e constataram que a tumba do Tutankhamon estava repleta de fungos e que alguns faziam muito mal
para a saúde dos humanos, né, quando entrava naquele contato direto. O Carter, por exemplo, morreu cerca de 15 anos depois, então o Carter ainda viveu mais tempo, né, que ele pegou ela no colo, ele tirou, ele locomoveu, mas o que matou mesmo foi o fungo. Não foi uma maldição lá do faraó que o Tutankhamon mandou lá, ó, eu vou morrer, mas se alguém mexer na minha tumba, essa pessoa será amaldiçoada. Não, foi uma questão de bactérias que foram se desenvolvendo e causaram essa confusão aí, esse alvoroço todo no mundo. A lenda é muito viva, se você pesquisar na internet, você vai ver tudo isso, tá bom? Então, tio Pedro só trouxe essa curiosidade para a gente conversar mais um pouco da história dos egípcios e a gente pode falar disso e de tantas outras coisas, tá bom? Fica meu abração para todos vocês e um abraço especial aí para tia Assunção, que é a mamãe da Lê. Tio Pedro tá mandando um abração para a senhorita. Beijos, a gente se encontra o quanto antes. Tamo junto, galera. Falou!